Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fábio Lira, sou auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários e sou professor da UFPB. E estou aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre o pronunciamento técnico CPC 04, ativo intangível, né? Falar um pouco em relação a reconhecimento e mensuração, o que deve ser divulgado em relação aos ativos intangíveis. Mas antes eu queria agradecer o convite que foi nos feito por Lieda, uma grande amiga, que eu disse a ela que ela não convida, não, ela convoca, né? Então sempre a gente atende, tenta abrir um lugarzinho na agenda aqui para estar disponível sempre para ajudar, porque com certeza todos os eventos que Lieda tem nos convidados são eventos excelentes, eventos de alta categoria, e esse não vai ser diferente. E eu queria também agradecer ao Instituto, né, por essa iniciativa de estar fazendo um evento de tão alta qualidade. Mas vamos lá. Então a gente vai falar hoje sobre o pronunciamento CPC, ativos intangíveis. E aí é o CPC 04. O CPC que nós vamos falar aqui, ele é para grande empresa, ok? Aquela empresa que fatura acima de 300 milhões no ano calendário anterior, né? Ou possui ativos brutos superior a 240 milhões. Contudo, nós também, ao final, ou até mesmo conforme nós formos falando sobre o CPC 04, vamos falando o que é que muda para a PME, para a pequena e média empresa. Então, essa norma, ela alcança, na verdade, os ativos intangíveis, aqueles ativos intangíveis que têm como finalidade, são utilizados para a empresa exercer a sua atividade. Né? E essa norma CPC 04, ela define o que é ativo, o conceito de ativo intangível, ela também define em que momento, em que circunstâncias, quais são os critérios de reconhecimento para que a gente possa reconhecer efetivamente um ativo intangível na contabilidade. Contudo, essa norma, ela não se aplica a ativos intangíveis dentro de outros pronunciamentos. Ela não se aplica a goodwill, tá? Ela não se aplica a ativos financeiros, ela não se aplica a arrendamento mercantil, aí é o CPC 06, né? E direitos de exploração de recursos minerais, né? E gasto com exploração ou desenvolvimento e extração de minérios. Então, essa norma, o CPC 04, não se aplica para esses tipos de ativos. Então, qual o alcance dessa norma, né? Ativos intangíveis de longo prazo, classificados como mantido para venda, ele também, né? Não se aplica. Os incluídos em grupo de itens que estejam classificados como mantido para venda, aí é o CPC 31. Ativos fiscais diferidos, CPC 32. Ativos decorrentes de benefício ao empregado. Custo de aquisição diferidos e ativos intangíveis resultando de direitos contratuais, seguradora, aí é o CPC 11, que houve a modificação agora, o novo CPC, em relação a contratos e seguros. Então, assim, os ativos, essa norma CPC 04, né, esse pronunciamento CPC 04, que na verdade é a norma NBC TG 04, ele não se aplica a esses ativos intangíveis especificamente, que estão dentro de outros pronunciamentos, como nós falamos aqui, o CPC 31, né? Está em contratos de concessão, está em ativos fiscais diferidos, que está no CPC 32. Então, assim, ele não alcança outros ativos intangíveis que estão especificados em outras normas, tá? Então, como a gente teve conhecimento daquele conceito básico de intangível, são ativos não corpóreos. Esse ativo intangível que nós estamos falando aqui são ativos não corpóreos que a empresa utiliza para exercer a sua atividade, tá? Porque antes da gente adotar a IFRS, alguns ativos intangíveis eram classificados dentro do ativo imobilizado e outros do antigo ativo diferido, né? Então, esses ativos intangíveis que se refere aí são os bens não corpóreos, mas que têm a característica, na verdade, que são utilizados para a empresa exercer a sua atividade. E esses ativos intangíveis, às vezes, eles podem estar contidos em outros ativos que têm substância física.
Então, por exemplo, nós temos, às vezes, ativos intangíveis que faz parte do ativo imobilizado, que são, por exemplo, os sistemas operacionais de máquinas. A máquina não funciona sem esse sistema operacional. Então, se a máquina não funciona sem esse sistema operacional, eu não posso separar esse ativo intangível do ativo tangível, então tudo será considerado imobilizado CPC 27, como já foi falado por outro colega anteriormente, né? Então, quando eu tenho ativos intangíveis que fazem parte de outros ativos, por exemplo, ativos imobilizados, eu tenho que entender qual tem maior substância. Se a máquina, no caso, o sistema operacional tem uma menor substância em relação à máquina, a máquina não funciona sem o sistema operacional, eu não consigo separar esse sistema operacional, ele é acoplado, ele é feito para aquela máquina especificamente, a máquina não tem utilidade, por sua vez, sem o sistema operacional, então eu vou ter que classificá-lo como imobilizado e não como um ativo intangível. Diferente, por exemplo, de um sistema operacional de um computador, né? Que efetivamente o computador ele funciona efetivamente sem um determinado sistema operacional. E eu consigo efetivamente separá-lo. Então eu vou ter realmente o sistema operacional desse exemplo que eu dei, realmente lançado, esse software lançado especificamente como um ativo intangível. Mas, naqueles ativos imobilizados que possui dentro para sua questão de funcionamento, ele necessita de um sistema operacional e você não consegue desatrelar uma coisa da outra, eles deverão ser lançados como imobilizado, tá? Isso aí dependendo de quem tem mais substância, mais relevância. Ou seja, dentro da formação de custo daquela máquina, a parte física tem mais substância do que a parte do software, então vai ser lançado como imobilizado. Não, mas o software tem mais substância, o custo maior, então vai ter que ser lançado como ativo intangível. Tranquilo até aí? Beleza, vamos passar. E o que é um ativo intangível, para a definição do CPC 04? Bem, para a gente definir o ativo intangível, esse ativo intangível ele tem alguns pré-requisitos conceituais. Primeiro, ele tem que ser identificado. Eu preciso conseguir identificar, eu preciso conseguir separar. Isso aqui é o meu ativo intangível. Eu tenho que desassociá-lo ele das práticas normais do negócio. Eu consigo identificar, isso aqui é meu ativo intangível. Segundo, se eu consigo fazer essa identificação, porque às vezes muito desses ativos intangíveis está relacionado ao negócio, está relacionado ao próprio goodwill. Então, se eu conseguir separar ele do goodwill, eu consigo identificá-lo especificamente. Segundo ponto, então, primeiro ponto, eu consigo identificar esse ativo intangível, né? Eu consigo mensurá-lo, quanto me custou esse ativo intangível, consigo fazer essa identificação. Segundo ponto, controle. Eu controlo a geração de benefício econômico desse ativo em prol da minha empresa, eu consigo alugá-lo, eu consigo vendê-lo, eu consigo cedê-lo. Então, segundo ponto para identificar um ativo intangível. Primeiro, identificabilidade. Eu preciso identificar um ativo intangível, separá-lo. Esse aqui é meu ativo intangível. Segundo, controle que, na verdade, é o direito de ter os benefícios econômicos futuros provenientes do uso desse ativo intangível. E aí eu posso realmente locá-lo, alugá-lo, trocar. Terceiro ponto, esse ativo intangível, ele tem capacidade de gerar benefício econômico futuro para realmente atender o conceito de ativo, em primeiro lugar. Sim, então pronto. Então eu consigo efetivamente identificar se ele gera benefício econômico futuro. Então, para saber a definição, para eu saber se realmente aquele ativo ele atende às condições dos requisitos conceituais de se é um ativo intangível, primeiro eu preciso identificá-lo. Eu tenho que separar esse meu ativo. Isso aqui é meu ativo, isso aqui eu vou poder alugar, vou poder vender e tal. Segundo, o controle. Sou eu que tenho um controle sobre esse ativo. Sou eu que uso esse ativo, eu posso restringir o seu acesso.
efetivamente isso é um ativo, eu consigo ter controle sobre esse ativo. E terceiro, ele tem capacidade de geração de benefício, ele tem capacidade de gerar benefício econômico futuro em prol da empresa. Tá? Então, esses são os 3 requisitos, pré-requisitos conceituais. A identificabilidade, eu preciso, aqui é meu ativo intangível. Esse ativo intangível aqui, eu consigo separar ele, porque eu posso vendê-lo, eu posso alugá-lo. Segundo, eu tenho um controle dos benefícios em relação a esse ativo intangível. Terceiro, ele gera benefício econômico futuro. Então, pronto, ele atendeu os requisitos de ativo intangível. E tem vários ativos intangíveis que eles não atendem o conceito de ativo intangível. Como, por exemplo, capital intelectual. Eu não consigo mensurar esse capital intelectual, quanto me custou para formar o capital intelectual da minha empresa. Eu não consigo separá-lo do negócio para poder fazer a sua respectiva venda, para poder fazer a alocação desse capital intelectual, eu não consigo identificar. Então, o capital intelectual ele não atende nem o conceito de ativo intangível, tá? Porque primeiro eu preciso identificar esse ativo intangível, eu tenho que separar ele do goodwill. Segundo, eu tenho que ter controle, eu tenho que ter direito sobre esses benefícios econômicos, e ele também tem que me provar que gera benefício econômico futuro. E aí, exemplos de classe separada de ativos intangíveis: marcas comerciais, cabeçalhos e títulos de publicações, softwares de gestão, licenças e franquias, patentes e outros direitos de propriedade industrial, ativos intangíveis em desenvolvimento. Aqui são exemplos de ativos intangíveis. Agora, para reconhecer um ativo intangível, é necessário que, primeiro, ele atenda a definição de ativo intangível, e segundo, ele atenda os critérios de reconhecimento. Ou seja, quais são os critérios necessários para que realmente eu possa registrar na minha contabilidade um ativo intangível. Hoje, ele é uma das grandes críticas que são realizadas, que é realizada, é a grande crítica que é realizada à contabilidade, né, em relação à questão da mensuração desses ativos intangíveis, né, porque nós sabemos que muitas empresas possuem o seu patrimônio o seu valor em mercado, tendo a sua capacidade de ativo intangível superior do que está registrado efetivamente na sua contabilidade, já que a contabilidade societária restringe o registro de certos ativos intangíveis, a começar por não atender o conceito de ativo intangível. Eu não consigo identificar esse ativo intangível. Eu não consigo saber se eu tenho um controle realmente sobre os benefícios econômicos gerados sobre esse ativo intangível, e a questão da identificação se gera benefício econômico futuro. Então, primeiro, para poder reconhecer um ativo intangível, primeiro ponto, eu preciso atender a definição de ativo intangível e também atender os critérios de ativo intangível, tá? Um ativo intangível, ele só pode ser reconhecido apenas se, primeiro, se ele atender o conceito de ativo, ou seja, que ativo é um recurso controlado que é provável que gere benefício econômico futuro. E, preste atenção agora, que o custo do ativo possa ser mensurado com segurança. Então, quer dizer que para que eu possa registrar um ativo, primeiro, eu tenho que realmente, esse ativo ele tem que realmente atender aos critérios de definição de ativo intangível, que ele tem que ser identificado, eu tenho que ter controle sobre os seus benefícios e que ele tem capacidade de geração de benefício econômico futuro. Atendendo o conceito de ativo intangível, eu vou atender agora o critério para reconhecimento. O critério é que esse ativo intangível só vai poder ser reconhecido se for provável que ele me gere benefício econômico futuro, na verdade, atendendo o conceito de ativo. E segundo, que o seu custo possa ser mensurado com segurança. E aí é o grande problema do registro de certos ativos intangíveis. Porque eu tenho ativos intangíveis gerados internamente e ativos intangíveis adquiridos de terceiro. Quando eu adquiro de terceiros, eu não tenho problema na mensuração.
Porque aquilo que eu pago para adquirir aquele ativo intangível e colocá-lo mesmo em pleno estado de funcionamento, aquele para mim é o meu custo. Agora, os ativos que eu gero internamente, eu tenho maior dificuldade de fazer a sua mensuração. Por quê? Porque, às vezes, eu não tenho como saber quanto desassociar ele do negócio. Exemplo. Então, por exemplo, empresas de curso. Cada curso que é feito, o pessoal preenche um cadastro e vai se formando ali todos os dados daquela pessoa, todos os e-mails daquela pessoa, né, as redes sociais. Mas vamos se concentrar nos e-mails. Ao longo dos cursos que a empresa foi realizando, ela foi formando um conjunto, um mailing de 12 mil e-mails, onde ela pode disparar esses 12 mil e-mails e consegue, com certeza, 100 pessoas, 50 pessoas, 80 pessoas para o seu curso. Ou seja, a primeira, vamos ver se isso aí é um ativo. Ele é um ativo. Eu controlo esse, ele gera benefício econômico futuro? Sim. Aquele conjunto de e-mail, ele gera benefício econômico futuro. Eu posso separar quanto foi o mailing? Separar, eu controlo aquilo ali? Rapaz, eu consigo separar aqui. Aquilo ali é meu ativo intangível. Contudo, na hora que eu vou mensurar esse ativo intangível, eu tenho que mensurar ele a custo. E eu tenho como saber quanto me custou para formar aquele e-mail. Eu consigo desassociar o custo efetivamente da formação daquele e-mail, de cada curso que eu dei ao longo do tempo que se formou esses 12 mil e-mails. Não tenho como. Então, ele não atende o critério de reconhecimento, tá? Isso foi um ativo intangível gerado internamente. E os ativos intangíveis gerados internamente, normalmente, eles não são mensurados. Por quê? Pela dificuldade de desassociar o custo da formação desse ativo do negócio, do business. Tá? Então, só relembrando aqui, o reconhecimento de um ativo intangível, eu só posso reconhecer se for provável, efetivamente, que ele gere benefício econômico futuro. E o segundo, que eu possa mensurar o seu custo com segurança. Então, vem aí o primeiro problema, o custo. Então, se eu tiver um ativo intangível que atende os conceitos de ativo intangível, contudo, eu não consigo mensurar o seu custo com segurança, eu não posso reconhecê-lo. Daí vem o grande problema que a contabilidade vem enfrentando. Vários ativos intangíveis associados a goodwill. Vários ativos intangíveis que não consigo separar esses ativos intangíveis efetivamente. Eu não consigo separar esses ativos financeiros, o custo desses ativos intangíveis, tá? Então, eu não posso registrá-lo. Um ativo intangível adquirido separadamente deve ser mensurado inicialmente ao seu custo, tá? Aí o que a gente chama é o custo de aquisição. Ou seja, que custo é esse? É todo o custo que tu pagou para adquirir o bem e para colocar o mesmo em pleno estado de funcionamento. Então, inicialmente, o reconhecimento inicial de um ativo intangível, ele é a custo, tá? E que custo? Ao custo que eu paguei para adquirir o bem e colocar o mesmo em pleno estado de funcionamento. Então, o valor pago pela aquisição do bem, bem como todo o custo que eu tive para colocar o mesmo em pleno estado de funcionamento, honorários de profissionais, custo de teste para avaliar ou concluir um ativo, né? Benefícios, custo de empregado em relação a isso aí, para deixar ele pronto para uso, né? Agora, existem gastos que não têm nada a ver para o atendimento do conceito do custo de aquisição. Gastos que você teve, por exemplo, com propaganda, atividades proporcionais, da introdução de um novo produto, isso não entra no reconhecimento do custo inicial. Treinamentos de funcionários, isso não entra no reconhecimento do custo inicial. E outros custos administrativos aí, e outros custos indiretos, ok? O reconhecimento dos custos do valor contábil de um ativo, ele vai cessar. Esse ativo, ele vai cessar quando? Quando ele estiver em plenas condições operacionais para ser utilizado pela administração, né? Ou seja, do mesmo jeito lá do imobilizado. O imobilizado, ele cessa o reconhecimento inicial
quando o bem estiver pronto para ser utilizado. Quando ele estiver pronto para ser utilizado, mas nenhum gasto que não seja entendido, porque no imobilizado tem uma diferença, é o custo de aquisição, mais o custo de desativação, né? Então, assim, mas já no ativo intangível aqui, na verdade, como eu não desativo ativos intangíveis, ele é o custo de aquisição, que é o custo que você pagou para adquirir e colocar o mesmo em pleno estado de funcionamento. Após o reconhecimento inicial, ou seja, então, reconhecimento inicial só se atender os critérios, né? E aí eu registro ele a custo de aquisição, que é o valor que eu paguei pelo bem para adquirir e para colocar o mesmo em pleno estado de funcionamento, né, para a administração. Após o reconhecimento inicial, conforme eu vou utilizando esse ativo intangível, eu vou amortizando e ajusto a perda do valor recuperável, se houver. Então, na verdade, como é que eu reconheço um ativo intangível? Eu registro ele inicialmente a custo, conforme a sua utilização, eu vou amortizando. E, se necessário for, ajusto a perda do valor recuperável. Agora, veja bem, vamos falar essa palavra amortização. Amortização, se você perguntar amortização, o que é amortização? Aí você diz, ó, amortização é diminuição de uma dívida, quando a gente escuta na linguagem popular. Não, amortizar não é diminuir dívida. Parece que o cara chegou no banco e disse, ó, toma aqui o pagamento da prestação. Aí o bancário lá disse, tá bom, tá amortizado sua dívida em tanto. Ele saiu dali e pronto. Então, para ele, toda vez que ele via a palavra amortizar, ele pensou porque ele pagou, que ele diminuiu uma dívida. Amortização não significa diminuir dívida. Amortização significa recuperar um capital aplicado. Então, toda vez que o banco lhe emprestou o dinheiro, que você vem pagar, vai pagar juros e parte do principal, essa parte do principal, o banco recuperou o recurso, está recuperando o recurso que ele aplicou, ou seja, que ele emprestou a você. E do mesmo jeito é nos ativos intangíveis. Amortização, ela é recuperação de um capital aplicado. Você aplicou um capital especificamente em um ativo intangível e vai recuperar esse capital conforme a sua utilização, para que a empresa possa exercer a sua atividade. Tá? Contudo, a amortização, ela é uma estimativa. Ela é feita com base em estimativa. E essa estimativa pode dar para mais, como pode dar para menos. Não é? Quando eu faço uma amortização cujo o poder de recuperabilidade é menor, né? O poder de recuperabilidade dessa amortização é menor, eu vou ajustar a perda do valor recuperável. Né? Ajustar a perda do valor recuperável. E aí nós vamos ter primeiro ponto aqui, de como vamos começar a dividir. Eu já sei o que é um ativo intangível. Para ser um ativo intangível, eu preciso identificá-lo, né? Eu preciso desassociar ele do que é goodwill. E aí, quando eu consigo identificar isso, mensurando e conseguindo saber quanto foi que me custou esse ativo intangível, eu consigo vendê-lo realmente, alugá-lo, tá? Esse ativo, realmente, eu tenho que ter controle sobre ele, sobre a sua capacidade de geração de benefício, e ele tem que efetivamente gerar benefício econômico futuro. Pronto, então já sei o conceito de ativo intangível. Para registrá-lo, eu sei que ele precisa me provar, mais uma vez, como ele provou já no conceito, que ele é capaz de gerar benefício econômico futuro e que seu custo tem que ser mensurado com segurança. Então, ou seja, nós sabemos que para registrar um ativo intangível, tá? Né, pelo menos a maior parte desses ativos intangíveis tem uma exceção específica, nós registramos ele a custo, posteriormente ao reconhecimento inicial, nós diminuímos da amortização, que é a recuperação de um capital aplicado, e ajustamos essa recuperação através da perda do valor recuperável, isso se ocorrer necessidade. E aí eu vou abrir logo no seguinte ponto, nós temos ativos intangíveis gerados internamente e ativos intangíveis adquiridos de terceiros, tá? Então, os ativos intangíveis gerados internamente, eu registro ele os ativos intangíveis adquiridos de terceiros, eu registro ele a custo, tá? Faço o registro dele a custo,
e diminuo conforme a recuperabilidade do investimento, diminuo da amortização e ajusto a perda do valor recuperável. Os ativos intangíveis gerados internamente, esses ativos intangíveis eu não registro se eu não conseguir desassociar, né, o custo dele das transações normais do negócio. Eu não faço o registro, tá? Agora, Fábio, existem outros ativos intangíveis gerados internamente que eu consiga mensurar o seu custo? Sim, existe. Por exemplo, isso acontece muito nas empresas de softwares, que estão desenvolvendo produtos, né? Vão desenvolvendo, ou empresas que desenvolvem seu próprio sistema operacional, né? E aí ela abre um projeto, e nesse projeto ela tem todo o custo, seja de mão de obra, vai controlando e registrando esse custo da formação desse ativo, e automaticamente esse ativo gerado internamente, ele pode ser mensurado, tá? Por quê? Porque efetivamente o custo dele vai ser mensurado com segurança, ok? Então, ó, se um ativo for adquirido em uma combinação de negócio, aí vem aquela exceção, porque eu disse, ó, todo ativo intangível é registrado a custo, exceto se esse ativo intangível for adquirido numa combinação de negócio. Aí esse ativo intangível vai ser registrado a valor justo na data de aquisição. E nem sempre o valor que eu adquiro é o valor justo. Então, ó, quando é que um ativo intangível, no seu reconhecimento inicial, vai ser registrado a valor justo? Quando ele for adquirido em uma combinação de negócio, como é o famoso goodwill, né? Ativos intangíveis gerados internamente. Aí nós temos marcas, não as que eu adquiro, mas assim as que realmente eu gero internamente. Títulos de publicação, lista de cliente, outros similares gerados internamente, não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis, porque eu não consigo desassociá-lo do negócio, do custo do negócio. Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicação, lista de clientes e outros similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio. Dessa forma, esses índices não são reconhecidos como ativos intangíveis. Temos outro ativo intangível, que é pesquisa e desenvolvimento, ou seja, empresas que desenvolvem seus novos produtos, novas linhas de produtos, né, desenvolvem novos conhecimentos, e ele é um ativo intangível. Contudo, existe a etapa desse processo da busca de novos produtos, né, através de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então, aí nós temos duas etapas. Nós temos a pesquisa e nós temos o desenvolvimento. Muita gente diz assim, quando lê a norma, eu já ouvi muitas pessoas falarem, ó, a parte de pesquisa é despesa e a parte de desenvolvimento eu vou ativar, eu vou registrar como valor do ativo intangível. Bem, a coisa não é tão simples assim, gente. Não é uma coisinha de uma receitinha de bolo, não, ó. Isso aqui, ó, quando for pesquisa, a parte de pesquisa, para mim é despesa. A parte de desenvolvimento, para mim, vai automaticamente, vou registrar como valor do ativo intangível. E a gente vai ver que não é assim que funciona. Não é tão fácil assim, não é uma receitinha de bolo. Por quê? Porque nós temos que entender e compreender o que é fase de pesquisa e o que é fase de desenvolvimento. Então, primeiro, antes de mais nada, nós precisamos fazer bem essa separação. O que é que entende por fase de pesquisa? Ó, a pesquisa é a busca de novos conhecimentos. Então, atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento, busca e avaliação, você não sabe, você está buscando. Então, enquanto você estiver buscando um novo conhecimento, enquanto você estiver buscando novas alternativas, por exemplo, a Boticário está buscando novas essências, enquanto os custos que você tiver nessa fase do processo, ou seja, de buscar, de testar novas
novos produtos, né? Novas fragrâncias. Isso aí entende que é a parte de pesquisa, que vai desde o projeto de pesquisa, né? Seleção final, alternativas, ou seja, até chegar ao que nós entendemos que será viável desenvolver essa pesquisa, tá? Então, toda essa parte de formulação, projeto, avaliação, seleção de alternativas possíveis materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas novos de aperfeiçoamento. Então, você está buscando tudo aí, novo conhecimento. Então, você ainda não tem algo de concreto, tá? Você teve investimentos, né, na primeira fase, você teve investimentos que foi na busca desse conhecimento. Então, todos os recursos gastos na busca desse conhecimento entende-se como fase de pesquisa. Então, será atribuído ao resultado diretamente. Por quê? Porque na fase da pesquisa, eu não tenho certeza se efetivamente esse novo produto ele tem capacidade de geração de benefício econômico futuro. Ou seja, se ele atende primeiro o conceito de ativo. Então, por isso que todo o recurso que é gasto nessa fase da pesquisa é jogado como despesa. Tá? E a parte de desenvolvimento, se atender os critérios que nós vamos falar aqui, se atender, mesmo ele estando na fase de desenvolvimento. Olha, primeira fase, eu sei o que é pesquisa. Pesquisa é até aqui. Tudo que eu gastei até aqui, eu sei que é pesquisa. Já tenho certeza que é despesa. Ótimo. Mas quando a gente começa a fase de desenvolvimento, o custo de desenvolvimento ele é capitalizado como valor do ativo. Mas apenas se a empresa conseguir provar que ele tem viabilidade, o produto tem viabilidade técnica, o produto tem viabilidade comercial, o produto ele vai conseguir ser desenvolvido. Mas não só isso. Primeiro, outro ponto que é fundamental, que nós auditores, quando vamos pegar uma empresa que trabalha com pesquisa e desenvolvimento, todo esse checklist a gente observa. Não é só provar porque ele tem viabilidade financeira, viabilidade técnica. Não, primeiro, eu quero saber a intenção da gestão. A gestão tem interesse, efetivamente, de completar o projeto de pesquisa? Porque se não tiver esse interesse, mesmo você na parte do desenvolvimento gastando, para mim vai ser despesa, porque não atende o conceito de ativo. Sua habilidade em usar e comercializar o ativo, ou seja, mesmo sabendo que o ativo é um bom produto, será que você vai ter condições de comercializar esse produto? Será que o cliente que você atende, o custo desse produto vai ser tão alto e vai ser inviável para o público que você já está e vai ter a necessidade de você desenvolver um novo público? Será que isso vai ter viabilidade comercial? De que forma o ativo irá gerar esse benefício econômico futuro? Tem que demonstrar a viabilidade financeira desse ativo. E uma coisa que é mais interessante, né, que isso aí é o que a gente encontra muito por aí, é a questão da viabilidade, se você tem condições, se você tem recursos para financiar esses projetos de desenvolvimento. Então, eu já cheguei numa empresa, a empresa demonstrou que a viabilidade técnica do produto, comercial, financeira, tal. Intenção de completar o projeto, ok, e puxando o checklist, né? A empresa também tem habilidade, porque o produto vai ser daquela classe específica, o perfil daquele cliente que aquela empresa já trabalha, então não vai ter dificuldade. Só que o valor do investimento era altíssimo. E a empresa não me provou de onde ela ia tirar o recurso para fazer esse investimento. Então ela disse, nós estamos buscando um financiamento em bancos que tenha fundos constitucionais. Nós estamos buscando esse investimento. Tudo bem. E ela já tinha começado a desenvolver o produto, tá? Porque ela tinha intenção, então ela não parou. Ela começou a desenvolver, começou a gastar. E ela lançou essa parte de desenvolvimento no ativo intangível. Aí eu digo, olha, não. Você não era para ter lançado no ativo intangível. Por quê? Porque você não atendeu isso aqui. Você não tem recurso para dar continuidade a esse projeto.
pelo menos você não me provou, a instituição financeira ainda não aprovou o crédito para você, então automaticamente você não cumpriu o requisito da norma. Então, toda essa parte que você capitalizou como valor do ativo intangível, já que você já estava desenvolvendo aquele determinado produto para a empresa, já que você estava desenvolvendo, você pegou e teve um entendimento que era um ativo intangível. Não é um ativo intangível, porque você não me provou, né, não atendeu os critérios de reconhecimento do desenvolvimento, porque você não me provou de onde seria a fonte de recurso que iria financiar, já que a empresa não se apresentava nas suas condições financeiras capaz, dentro do seu fluxo de caixa, uma capacidade de financiar essa pesquisa, esse novo produto. O que, em certa forma, inviabilizaria amanhã. Mesmo ele gastando agora, inviabilizaria amanhã, já que ele não vai completar essa pesquisa. Então, todo esse ativo aqui, ele já nasce como despesa, ele não é ativo. Ok? Então, ó, só para a gente entender, pesquisa e desenvolvimento. A parte de pesquisa eu já sei que ela que é a busca de novos conhecimentos e tal. Eu já entendo essa fase da pesquisa. Beleza, isso aí é despesa. A fase de desenvolvimento só será ativado, só será capitalizado, só será lançado como ativo se atender esses critérios. Então, muito cuidado, principalmente na parte de desenvolvimento, quem trabalha com auditoria, que vai validar aquelas demonstrações, bem como reconhecimento de ativos e passivos, despesas e receitas, é um ponto muito importante a ser observado. Às vezes você tem um bom produto, mas a empresa não tem de onde tirar o recurso para financiar aquela pesquisa. E não tem a certeza ainda, porque o banco não concedeu a aprovação de crédito. Se não concedeu, possa ser que quando ele não conceda, a empresa desista, então todo aquele valor ali, ela perdeu. Então ele já nasce com característica de despesa, ok? Então aqui são exemplos de atividade de desenvolvimento, a parte de desenvolvimento, projeto de construção efetivamente, né? Projeto de construção de operações de fábrica piloto, projeto de construção de teste de alternativas. Isso aqui são exemplos que vocês vão observar aí no material. Então, vamos especificamente para um exemplo, um case. Digamos que tem uma empresa que está desenvolvendo um novo processo de tecnologia de produção. No exercício de 2008, os gastos incorridos foram de 2.000, dos quais 1.100 foram incorridos antes de 1º de dezembro de 2008 e 900 durante o mês de dezembro. A empresa está apta a demonstrar que em 1º de dezembro de 2008 o processo de produção atendia os critérios para reconhecimento do ativo intangível, todos aqueles critérios que a gente correlacionou aí. Então, ao final de 2008, o processo de produção está reconhecido como ativo intangível. Em que valor? Ou seja, desses 2.000, na verdade, do período que ele provou que atendeu aos critérios de reconhecimento do desenvolvimento, foi a partir do dia 1º de dezembro, ou seja, R$ 900. E os 1.100, né, jogado como ativo intangível, R$ 900. E os 1.100, eu entendo que toda até aquela fase ali, ele não, mesmo sendo de pesquisa ou parte já de desenvolvimento, ele não provou, ele não atendeu os critérios de reconhecimento da parte de desenvolvimento. Então vai ser jogado tudo como despesa. R$ 900 é ativo intangível e 1.100 seria despesa no resultado, ok? Gastos pré-operacionais. Olha, gasto pré-operacional que não tem vinculação com o imobilizado é jogado como despesa. Não é ativo intangível. Aqueles gastos com constituição de empresa, gastos para abrir novas instalações ou negócio, isso não é ativo intangível. Isso é despesa, tá? Aí vem fatores de determinação da vida útil, na verdade, do tempo de recuperabilidade dos ativos intangíveis, né? E aí, qual é as estimativas, quais as premissas eu posso utilizar para definir o tempo de utilidade desse ativo intangível para mim, de utilidade econômica. Aí vem uso esperado do ativo, quanto tempo você pretende usar esse ativo intangível, ciclos de vida típicos para o ativo, a obsolescência técnica, tecnológica, comercial desse ativo intangível, estabilidade do setor, nível de gasto de manutenção para obtenção de benefício econômico futuro, limites legais de período de controle sobre ativo. Por exemplo, às vezes a gente faz uma aquisição de uma franquia,
E essa franquia me dá o direito de utilizar o seu nome 5 anos. Me deu o direito de 5 anos. Agora, necessariamente, eu não recupero o capital aplicado em 5 anos. Eu recupero o capital aplicado em 4 anos. E aí, se a amortização é a recuperação do capital aplicado, se eu aplico se eu consigo retornar para mim aquele bem em 4 anos, eu tenho a opção de fazer em 4 anos, ou seja, efetivamente recuperar o capital que eu apliquei em 4 anos, atendendo o conceito de amortização, ou automaticamente pelo tempo do contrato. Ou seja, o tempo que eu vou usar a marca, efetivamente não seria por 4 anos, seria por 5 anos. E às vezes eu tenho restrições legais. A marca, talvez eu só recuperasse a viabilidade, recuperasse o investimento nessa marca em 6 anos. Contudo, o meu contrato é de 5 anos. E por uma restrição legal, eu automaticamente vou ter que amortizar pelo tempo que efetivamente eu vou utilizar aquela, ou seja, que seria o período de 5 anos do contrato. Agora, se eu tiver a certeza que é quase certo, pela experiência em outras situações, que a renovação é certa e pelos termos do contrato, aí não, né? Aí automaticamente eu posso utilizar os 6 anos de recuperabilidade. Então, gente, IFRS não é engessado, né? A gente tem que entender a essência econômica do fato e efetivamente fazer a aplicação da norma de forma mais adequada, mais fidedigna, efetivamente, as mensurações de ativos e passivos, tá? Então, o exemplo em que como a gente vai definir a lista de cliente, né? A questão do tempo de amortização. Então, uma empresa de marca compra uma lista de clientes. Então, isso é um ativo intangível adquirido de terceiros. Ou seja, ele tem capacidade de gerar benefício econômico futuro e eu posso mensurar o seu custo, que eu sei quanto me custou para eu poder adquirir essa lista de clientes. E aí, espera ser capaz de obter benefício econômico por pelo menos 1 ano. Não mais do que 3 anos, não mais do que 3 anos. Então, nisso aí, eu seria prudente e faria uma média. Então, para mim, eu vou amortizar essa empresa, esse investimento aí, nesse ativo intangível, em 18 meses. Então, ó, a entidade deve avaliar se a vida útil de um ativo intangível pode ser definida ou indefinida. Então, você tem ativos intangíveis que têm vida útil definida e vida útil indefinida. Os ativos intangíveis de vida útil definida, eu registro a custo, diminuo da amortização e ajusto a perda do valor recuperado. Os ativos intangíveis de vida útil indefinida, eu não posso amortizá-lo, mas anualmente eu verifico, eu realizo o teste de recuperabilidade, para identificar se houve perda do valor recuperável. Então, nós temos ativos intangíveis gerados internamente e ativos intangíveis adquiridos de terceiros. Normalmente, os ativos intangíveis gerados internamente não são registrados. Por quê? Porque eu não consigo desassociar o custo do ativo intangível do negócio, especificamente. E aí eu tenho os ativos intangíveis que têm vida útil definida e os ativos intangíveis que têm vida útil indefinida. Os ativos intangíveis que têm vida útil definida, eu amortizo e ajusto a perda do valor recuperável. Os ativos intangíveis que têm vida útil indefinida, ou seja, eu não sei quanto tempo esse bem vai gerar caixa para mim, é indefinido. Por exemplo, a minha marca, eu não sei quanto tempo a marca, não tem uma definição específica, né, de quanto tempo eu vou recuperar o investimento desse ativo e quanto tempo esse ativo vai gerar caixa para mim. Então, ele tem uma vida útil indefinida. Então, se eu não tenho tempo, eu não tenho a mensuração desse tempo, essa estimativa desse tempo, eu não posso amortizá-lo. E automaticamente, se eu não posso amortizá-lo, eu terei que fazer anualmente o teste de recuperabilidade, para ver se realmente houve perda do valor recuperável daquele ativo intangível. Ok? Então, uma pergunta que eu acho que vocês devem estar fazendo. E qual o momento que eu amortizo, que começa a amortização?
No reconhecimento inicial, quando eu adquiro, eu vou lá e registro a custo. Quando é que eu começo a amortizar? Quando você, efetivamente, o ativo intangível está pronto para ser utilizado, está disponível para a administração. É nesse momento que você começa a utilizar, a amortizar o ativo. Vai cessar quando? Quando o ativo for destinado à venda ou ele foi baixado especificamente. Ou quando ele não tem baixado especificamente por motivos, por não atender mais nenhum critério de ativo, ou seja, ele não tiver capacidade de geração de benefício econômico futuro. E o método, qual o método que eu devo utilizar de amortização? Já que lá na depreciação de imobilizado eu aprendi que eu posso utilizar o método linear, em linha reta, eu posso utilizar soma dos dígitos, crescente, decrescente, posso utilizar por horas trabalhadas, por horas trabalhadas, posso utilizar por quantidade produzida, tá? Capacidade de produção. Então, assim, e na amortização, o que é que eu devo no método levar em consideração? É porque o método que você esse método ele deve refletir, né, o modelo pelo qual se espera que os futuros benefícios econômicos sejam consumidos pela entidade, ou seja, pelo tempo que efetivamente esse bem vai gerar caixa para mim. Então, ó, vida útil definida, o ativo intangível deve ser amortizado, o método de depreciação tem que ser o método que realmente estime melhor os benefícios econômicos futuros desse bem. A revisão periódica da amortização. Como na depreciação, lá no CPC 27, eu tenho que todo final de período, todo final de ano, rever o tempo de recuperabilidade desse meu ativo, né? Então, assim, para que eu possa ajustar a amortização, do mesmo jeito que eu tenho que ajustar a minha depreciação, tá? E vida útil indefinida não pode ser amortizado, mas deve ser efetuado o teste de recuperabilidade anualmente, né? Ou sempre que houver indicação de uma situação de perda do valor ao valor recuperável. A baixa, né? A baixa. Um ativo intangível deve ser baixado no momento que ele é alienado, quando ele é vendido, ou quando não se espera que ele gere mais benefício econômico futuro. Ou seja, ele não atenda mais o conceito de ativo. Então, ele é baixado, tanto os ganhos ou perdas, no resultado. E aqui é o que nós precisamos divulgar em notas explicativas sobre ativos intangíveis. Então, eu preciso divulgar em notas explicativas para o usuário que a indicação da vida útil, os ativos, classificaram ele como vida útil definida e vida útil indefinida, o método de amortização que foi utilizado, bem como o tempo de vida útil definida para cada classe de ativo intangível, o valor contábil bruto, a aquisição, as baixas desses ativos intangíveis, a amortização, o ajuste a valor recuperável, comparando um período com outro, eu devo divulgar, conciliando o saldo anterior, não é, com o saldo final do exercício, do período que eu estou divulgando. Aqui são alguns exemplos de divulgações, né? Tipos de ativo, as classes de ativo intangível, vida útil estimada, tá? A taxa anual de amortização que foi utilizada para cada classe de ativo, uma conciliação, né? E aí fazendo a separação entre os ativos adquiridos de terceiros e os ativos desenvolvidos internamente, ok? Então, gente, isso aqui foi o CPC 04. E o IPME, ou seja, empresas que têm seus ativos intangíveis, mas são empresas que faturam igual ou abaixo de 300 milhões, ou possuem ativo bruto inferior, igual ou inferior a 240 milhões. Ou seja, são as PMEs, pequena e média em empresa. E aí eu pergunto a vocês, o que é que tem de diferente? Tá? Simples, pouca coisa. No caso da pesquisa e desenvolvimento, que nós falamos anteriormente, que é a parte de pesquisa, despesa, e na parte de desenvolvimento, quando eu atender os critérios, efetivamente, de viabilidade do produto que está sendo desenvolvido, quando eu atender todos aqueles critérios, é que eu posso capitalizar o bem, posso registrar ele como ativo intangível. Já na pequena e média empresa, pela relação custo-benefício do controle, tá?
Para a pequena e média empresa, pesquisa e desenvolvimento, ela é jogado tudo como despesa. Por quê? É a pergunta. Por que isso? Pela reação do custo-benefício do controle. Ou seja, poderia ser muito caro o controle, por exemplo, de empresas e softwares nos projetos de softwares, nos softwares desenvolvidos internamente. Ou seja, relocar, fazer sistemas de controles que mensurem esses custos. Às vezes o custo disso, do benefício que vai ser gerado, não vale a pena. Então, dentro desse pensamento de PME, registra logo tanto a parte de pesquisa e desenvolvimento como despesa. Tá? Agora, Fábio, e se eu não, que eu sou PME, mas eu tenho condições de fazer isso, vale a pena para mim, tem relação custo-benefício, não tem problema. Se você está adotando o CPC de PME, a NBCTG 1000, lá ela fala que para fazer uma apresentação mais fidedigna, você pode utilizar especificamente para aquele ativo passivo um pronunciamento que seja, por exemplo, da de grande empresa. Então, se eu entender que uma apresentação mais fidedigna das minhas demonstrações financeiras, atendendo ao objetivo das demonstrações financeiras, seria utilizar o CPC 04 em vez desse item específico do CPC de PME, eu posso fazer a utilização. Contudo, eu preciso colocar isso nas minhas notas explicativas, que eu elaborei as minhas demonstrações com base no CPC PME, exceto o que se refere ao ativo intangível, sendo utilizado o CPC 04, para que as demonstrações atendam seus objetivos efetivamente, cumprir os objetivos das demonstrações financeiras e fornecer informações fidedignas que represente a posição financeira e econômica, né, do patrimônio. E um outro ponto também é a questão dos ativos intangíveis de vida útil indefinida, que no CPC para grande empresa, CPC 04, nós não amortizamos, fazemos o teste de recuperabilidade anualmente. E às vezes esse teste de recuperabilidade pode ser um custo adicional para as pequenas e médias empresas e a relação do custo-benefício. Então, a norma concedeu esse benefício que, mesmo sendo gerado, sendo de vida útil indefinida, né, mesmo sendo de vida útil indefinida, presume-se que a vida seja definida em 10 anos. Então, é mais fácil para eles, entendem que pegar e amortizar no tempo de 10 anos, do que realmente ficar fazendo o teste de valor recuperável todo ano, talvez seria um custo muito maior. Ok? Gente, eu queria agradecer a todos pela paciência. Espero que todos eu tenha realizado uma comunicação que todos realmente tenham compreendido o assunto, um assunto que chama muito a nossa atenção, é um assunto que a contabilidade tem que evoluir bastante para fazer com que a gente consiga registrar esses ativos intangíveis, e existem vários trabalhos científicos onde vários autores defendem que a contabilidade societária evolua para o registro dos ativos intangíveis e para cada vez mais a gente consiga se aproximar do valor justo e uma representação fidedigna do patrimônio. Porque imagine empresas que têm vários ativos intangíveis que não estão lá mensurados, não estão lá nos ativos da sua demonstração financeira, onde seu valor de mercado é bem superior, bem diferente do valor contábil. Né? Então fica aqui a nossa crítica, que eu sou um crítico fervoroso em relação aos ativos intangíveis. Existem muitas pesquisas em relação a esses ativos intangíveis e eu tenho certeza que a contabilidade vem evoluindo e vai evoluir cada vez mais para uma representação mais fidedigna. Eu deixo aqui os meus contatos, né? Que vocês que querem seguir o professor Fábio Lira no Instagram, é Fábio_Lira Santos, estou lá à disposição para tirar dúvida de vocês, para trocar informações e experiências. Um grande abraço e mais uma vez, obrigado pelo convite a esse conceituado instituto e a professora Leda. Um grande abraço, fiquem com Deus.